livro Gênesis capítulo 12. Hoje nós vamos ver a história de um grande homem de Deus que tem muitas experiências para nos passar. Jesus certa vez contou uma história de dois filhos que eram filhos de um homem que tinha um campo, e Jesus chamou um dos filhos para trabalhar com ele no campo, e o filho disse assim: eu vou. E o pai esperou ele ir, e ele acabou não indo. E aí teve outro filho que o pai também chamou, e o filho disse assim: eu não vou. Mas ele, vendo que o pai ficou triste, né? Acho que isso aqui está muito grave. Vendo que o pai ficou muito triste, ele acabou indo. Ele demorou um pouco para obedecer, mas acabou indo. Coloca aí, abre aí, por favor. Ele acabou indo. E a história hoje que nós vamos estudar é uma história muito interessante, porque trata de uma história da vida de um homem sobre a questão da obediência. E às vezes nós temos muitas dificuldades em obedecer. Nós somos muito tardios em obedecer. Achamos que Deus, Ele tem tempo para nos esperar a fazer no nosso tempo. E aí erramos. E perdemos muito com isso. Sofremos muitas vezes. E muitas vezes Deus nos coloca em funis para provar nosso coração, para ver como nós tememos a Ele. E hoje a história que eu vou ler com você, em Gênesis, nós vamos estudar, na verdade, tem a ver com isso que eu estou introduzindo aqui para os irmãos. Aí em Gênesis capítulo 12, diz assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Muito bem. Até esse texto de Gênesis, preste atenção no que eu vou dizer. Deus falava com certos indivíduos e tratava esses certos indivíduos como raça humana. Eram representantes da raça humana. Ele falava como tratava a raça humana. Foi assim com Adão, foi assim com Noé, foi assim com a Torre de Babel. Tudo que Deus falava com Adão não tinha a ver só com Adão, tinha a ver com toda a raça humana. Tudo que Deus falava com Noé não tinha a ver só com Noé, tinha a ver com toda a raça humana. Tudo que Deus falou ao povo, julgando na Torre de Babel, não tinha a ver só com o povo,
aquele povo, tinha a ver com toda a raça humana. E a partir daqui, a história muda. Como eu vou ler aqui, né? A partir daqui a história muda. Aconteceu uma evolução, uma transformação. Deus começa a tratar o homem como indivíduo, só ele. Vou chamar pessoas específicas. E assim Deus começa a fazer no Antigo Testamento, a partir de Abraão. É um tratar pessoal agora, é um relacionamento pessoal. Eu vou chamar quem eu quero. E o que é interessante é que Deus chama o Abraão, ou Abrão, que não era, e Deus chama ele, não chama ele porque ele era um homem temente a Deus. Deus chama ele no meio de um território idólatra, no meio de uma região que não tinha Deus, que nem conhecia Deus. Não existia povo judeu, gente. Abraão é o pai do povo judeu. Vocês estão entendendo? Não existia devoção a Deus. O Abraão é que começa essa história do povo judeu. Vocês, não sei se vocês lembram, o Abraão, ele foi sacrificar o seu filho aonde? No monte chamado Moriá. Moriá. E por que é que há uma grande guerra, um grande conflito ainda entre judeus e muçulmanos? Porque aquele local onde está a mesquita muçulmana é o local onde o Abraão foi sacrificar o filho dele. Então tem uma simbologia muito importante para o povo judeu, aquele local. Então, quando você olha aqui, você parece que Deus chama Abraão aqui. Parece que Deus chama Abraão aqui. E onde que Abraão estava? Hein, gente? Diz aí o que no texto que você leu? Onde é que Abraão estava? Eu pensei que você estava lendo junto comigo. Arã, né? Está dizendo aí Arã, né? Mas só que se você ler Josué, capítulo 24, versículo 2, você vai entender melhor. Veja, Josué, capítulo 24, desmarca o Gênesis, não. Josué 24, 2. Lê aí, Lincoln, para a gente. Josué 24, 2. De onde que Deus tirou o Abraão? 24, 2. Essa terra que além do Eufrates é Ur dos Caldeus, onde o Abraão se criou. Entendeu? Ur dos Caldeus. Se você vê o Gênesis capítulo 11, versículo 28, veja aí, Gênesis 11, 28. Gênesis 11, 28. Olha o que diz. Acharam? O que fala? Terá, quem é o Terá, gente? É o pai do Abraão. Tá certo? Ok? O Terá é o pai do Abraão. De onde é que eles saem?
de Ur dos Caldeus. De onde é que o Senhor chama Abraão? De Harã ou de Ur dos Caldeus? Bora, gente, vocês estão lendo comigo ou não? Deus chama ele de Ur dos Caldeus, como disse Josué. O Lincoln acabou de ler aqui. Chamou lá de Ur dos Caldeus, além do Eufrates. Entendeu? Aí, em Harã, é que começa, como é que eu posso dizer? Começa a se colocar em ordem todos os acontecimentos que estavam se sucedendo com a vida de Abraão. Terá é o pai de Abraão, grava isso. Terá é o pai do Abraão. Ur dos Caldeus, onde era isso, gente? Ur dos Caldeus era uma cidade idólatra, era uma terra idólatra. Uma das primeiras formas de escritas no mundo foi feita em Ur dos Caldeus. Tinha um comércio forte, uma agricultura forte, eles viviam da criação de animais. Por isso que você percebe que Abraão, Isaque e Jacó eram homens de muitas ovelhas, eram criadores de animais, e eles construíam muitos templos aos seus deuses. E tem uma coisa que esse povo fazia, eles faziam até sacrifício a esses deuses. Era uma geração idólatra. O Abraão se criou nesse meio, um povo idólatra. Era um povo politeísta, acreditavam em vários deuses, buscavam essa orientação desses vários deuses através da astrologia. Era um povo cheio de rituais e sacrifícios. O povo adorava o sol, adorava a lua, adorava as estrelas. Era um povo altamente animista. Então, o Abraão, ele tem assim, o Abraão, ele viveu uma vida boa e Deus chamou ele. Não. Abraão viveu numa família idólatra, que adorava vários deuses. Não tinha ninguém para ensinar a palavra de Deus para ele. Tem gente que tem umas ideias e umas conclusões erradas sobre a vida de Abraão. Abraão teve uma mudança de vida a partir do momento que Deus o chamou. É uma manifestação de graça maravilhosa, porque Deus tira o Abraão deste meio, deste convívio de Ur dos Caldeus, e manda ele sair de lá. Sai dessa tua terra, da terra dos teus parentes, sai do meio deles. Queridos, preste atenção o que diz Gênesis 12. Deus é enfático. Abraão, eu tenho um negócio contigo, eu tenho um chamado para você, mas você precisa cortar o vínculo com os teus parentes. Você precisa cortar o vínculo com a sua terra, porque isso não é legal para você. A Bíblia mostra, como Josué disse, que o pai de Abraão era idólatra, adorava outros deuses. Não foi o pai do Abraão, não o discipulou, ele não teve isso. Vocês estão entendendo? Talvez seja a realidade de muitas pessoas que vivem uma família que não é cristã, que ninguém nunca sentou para ler a Bíblia com ele, nunca sentou para ensinar, e aí fica levando uma vida muito parecida com a deles para agradar. Não era essa a mentalidade de Abraão. Não era essa a mentalidade de Abraão. A gente vai ver algumas coisas que atrapalharam Abraão, porque demorou a obedecer certas coisas que Deus falou para ele. E Deus tira o Abraão desse contexto, do meio desta idolatria. Aí a pergunta que tem aí é: quem deveria ir com Abraão? Veja na sua Bíblia, Gênesis 12.
Ele não tinha só que sair da sua terra, ele tinha que sair também no meio dos seus parentes, né? Deus não falou assim? Sai da sua terra e da sua parentela. Né? Aí, lá no capítulo 11, no versículo 31, veja o que diz. 11:31. Leia aí, Nazareno, para a gente. Então, o Abraão saiu obedecendo a Deus, de Ur dos Caldeus? Ele saiu? Ele saiu de Ur dos Caldeus sozinho? Levou todo mundo. O pai, o irmão morreu no meio do caminho. Por isso que ele cuida do Ló. O Ló é seu sobrinho, filho do seu irmão que morreu. Vocês estão entendendo? Levou todo mundo, meu irmão, levou a família toda. Deus disse: sai da sua terra e da sua parentela, no meio dos seus parentes. Ele não. Eu vou, mas e o meu pai? Eu amo meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu sobrinho. Eu tenho tanto amor pelo meu sobrinho. Eu deixo de fazer certas coisas para Deus por causa da minha família. Não, é a casa dele. A casa dele. Mas a casa dele, a família dele, não é a família do pai, da mãe, do sobrinho. Né? Aí ele leva todo mundo, faz o pacote, vai todo mundo. E é interessante, Abraão, neste meio dessa peregrinação que sai de Ur dos Caldeus, não está liderando, como diz aqui o versículo 11, versículo 31, desculpa, do capítulo 11. Quem está liderando aqui é Terá. Terá que está liderando essa saída de Ur dos Caldeus. Sabe, querido, preste atenção que eu vou dizer aqui hoje. Sabe quando Deus manda você fazer algo e você espera que Deus mova alguém para ficar te empurrando? Já viu isso acontecer na sua vida? Não tem ninguém para ir comigo. Aí Deus vem botar alguém para ir te empurrando assim, ó. Bem dizer, para te... Não, para chutar no teu traseiro e botar para correr mesmo. Entendeu? Porque tá parado. Deus chamou e ele não foi. Quem cuidou foi Terá. Terá está liderando aqui. Terá está liderando aqui, ó. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e foi. Não foi. Abraão pegou o pai. Não, é Terá que tomou a iniciativa. Não sabe-se o que aconteceu em Ur dos Caldeus, mas a família toda se deslocou. Sabe, quando você tem um chamado de Deus, dizer, quando houver oportunidade, uma circunstância, e aí vai acontecer, Deus vai abrir a porta, aí eu vou. É esse cara aqui. Quando já fizeram isso? Eu já fiz também, irmão. Porque quando Deus chama, presta atenção, Ele não é para você ficar olhando de longe. Será que vai abrir a porta? Quando houver a porta abrindo, eu passo.
Imagina se Josué fosse igual a Abraão. Imagina. Vai lá, Josué, dê 7 voltas ao redor do muro, tá certo? Beleza? E aí você senta e espera. Foi isso que ele fez? Ele agiu. Agiu contra a lei da lógica, muitas vezes. Ele agiu, ele foi lá para derrubar o muro. Cara de coragem. Ele foi lá para derrubar o muro, e ele sabia que ia derrubar o muro. Mas se ele ficasse de longe esperando que o muro caísse, ia cair, gente? Fala para mim. Não. Vocês estão entendendo? Aí nesse processo, a gente vai perceber quanto tempo isso durou. Abraão abandonou a idolatria. Deixa eu ver se eu já estou acompanhado aqui. Abraão abandonou a idolatria quando teve um encontro com Deus, mas não obedeceu em relação à sua família. A sua família foi um empecilho, irmão. Pergunte para o seu irmão que está do seu lado: sua família é um empecilho para você na sua fé? Quem estava com Abraão? Vamos lá, vamos fazer o relatório. Quem estava com Abraão que não devia estar? E a família, né? Terá e Ló. A família de Terá e a família de Ló, né? Não eram para estar aí, né? Eram 2 famílias que não eram para estar lá. Eu amo muito minha família, mas Deus não chamou ele, gente. Entendeu? Deus não chamou ele. Às vezes tenho que conversar às vezes isso lá em casa. Quando Deus manda eu fazer certas coisas, aí Deus, por que Michele não é? Não, Deus chamou foi a mim para fazer. Por que filho do fulano não faz? Não, Deus chamou foi a mim. A mim. E o chamado é uma coisa muito particular, pessoal, isso mesmo. Entendeu? Então, Deus age através do pai do Abraão para sair da terra de Ur dos Caldeus. Vocês estão entendendo? Deus começa a agir nas circunstâncias, bem dizer, tangendo o Abraão para sair. É que nem o que aconteceu com os discípulos, quando Jesus diz assim, mas receberão poder ao descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, Atos 1:8, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Olha onde o Senhor disse que o evangelho ia alcançar. Jerusalém era a capital, Samaria era as regiões mais perto, Judéia, que era todo o estado, né? E até os confins da terra. Os caras fizeram isso? Não, eles ficaram em Jerusalém. Eles não estavam saindo para outros lugares. E aí o que é que o Senhor faz? Deus permite uma perseguição, que para muita gente é coisa ruim, permite uma perseguição para que o povo se espalhe e vá para outras cidades. Então Deus, ele é especialista em dar uns empurrãozinhos. Aí o que é que acontece? Abraão vai, mas ele vai na direção. Tem um negócio que o Abraão tem que é bom demais. O Abraão vai, mas vai na direção que Deus está mandando. Ele sai, mas ele sai na direção que Deus está mandando. É o contrário do Jonas. Deus mandou Jonas para lá. E o que é que Jonas faz? Está entendendo? Isso é desobediência ao extremo. É o extremo. Eu posso não ser a pessoa mais obediente que o Senhor tem no meio das ovelhas dele, mas eu estou indo na direção que Ele está mandando eu ir. Quando estão entendendo, diga amém. Eu continuo caminhando nessa direção que Ele chamou para mim ir. Aí é que está a questão. Ok? Vamos estudar um pouquinho agora sobre tempo, para a gente entender. Quem é o mais velho aqui? É você ou é eu?
Tu tá com quantos anos, querido? Vai fazer 56. É o mais velho mesmo. Eu sou o segundo. É, né? Eu sou o segundo mais velho, né? É o ancião, é? Certo. Olha só, o Abraão foi chamado pelo Senhor, e quando ele estava em Harã, vamos ver quantos anos ele tinha. Cara novo ainda, olha só. Quanto tempo demorou tudo isso? Olha quando ele foi chamado em Harã, onde ia ter o texto de Gênesis 2. Quantos anos ele tinha? Novo ainda, hein? Naquela época não, irmão. É porque naquela época ele comia carneiro. Você come xilito. Entendeu? Olha só. 75 anos. 75 anos. Fala para mim, gente, 75 anos é a idade de fazer uma peregrinação? É a idade de começar a sossegar, né, não, Lincoln? 75 anos você já está fazendo a Olha só, 75 anos, minha irmã. E aos 75 anos, ele ainda estava com Terá e Ló encangado. Deus ia agir imediatamente, dar um filho para ele? Hã? Sim ou não? Por que não? Porque Abraão estava demorando obedecer. Vamos continuar olhando a idade do Abraão. Espera aí que saiu aqui. Vamos continuar. Abraão demorou para se separar de sua família. Ele tinha, 80 anos. Gênesis 13, 11. Veja aí Gênesis 13, 11. Gênesis 13, 11. Achou aí, Benjamin? Lê para a gente, por favor. Foi nessa idade que o Ló se separou de Abraão. Nessa idade, com 80 anos, Nazareno. Fala para mim. O que você esperava, Nazareno? Assim que Ló se separasse de você, assim que começasse a dizer assim, pronto, tudo que Deus pediu, Terá já ficou para trás, o Ló também. O que você espera agora? Hein? Em Deus, o que você espera? Hein? Bênção, né? Não, tem caminho para andar, tem peregrinação para fazer. Às vezes a gente diz assim, assim que eu obedecer, Deus vai me abençoar. Só que a desobediência, toda desobediência tem uma consequência. E sabe o que a desobediência faz? Ela atrasa um monte de coisa na sua vida. E eu vou ser sincero com você, 80 anos não dá para ficar atrasando as coisas não, gente. Não é verdade? Você se olha no espelho e se acha velho, né? Você se olha no espelho e diz, nossa, estou ficando velho, né? Os cabelos estão ficando brancos, olha, eu estou com a palma aparecendo as rugas. Aí você olha para a vida do Abraão e diz assim, olha, nessa idade aí, ele está numa sinuca de bico ainda, esperando que Deus cumpra sua promessa. E ele continua peregrinando. E aí, lá em Gênesis 17, veja, Gênesis 17, versículo 1. Lá no Gênesis 17, 1, o que diz?
Lê aí, Rosinha, para a gente. Ele estava com quantos anos, Rosinha? 99, quase virando um centenário. E olha o versículo 16, Rosinha, lê para a gente, por favor. Versículo 16. O 16. 17 e 16, isso. O que é que diz? É nessa hora que ele recebe a confirmação que vai ter o filho. Com 99 anos, Jamila. Aí todo mundo imaginou, né? Ele se separou da família com 80, deve ter dado aí um ano, aí Deus deu uns castigos para ele aí, para ele peregrinar de 80 para 99, gente. Hein? Só 19 anos esperando Nazareno. Só 19 anos. Quantos anos você tem, Arnaldinho? 13. Deu nem. Arnaldinho não ia nem viver esse tempo todo de espera do meu amigo Abraão, porque ele demorou a se separar de seu pai e de seu sobrinho lá. Desobediência tem consequências, sim ou não? As coisas começam a demorar na sua vida para acontecer. Aí você diz que é a vontade de Deus. Não. É sua desobediência. A desobediência faz as coisas atrasarem. Deus dá palavras, Ele cumpre suas palavras. Só que quem atrasa o processo não é Deus. Quem atrasa somos nós. Quantos estão entendendo isso, queridos? E o que sustentava Abraão, meus irmãos, nesse processo todo? Entendeu? O que fazia o Abraão não desistir? Porque qualquer um de nós, seja sincero, não desistiria não. Quando chegasse a 80 anos e nada acontecesse, 81, 82, 83, 85 anos. Aí você diz assim, não vai vir mais falar comigo não. 90 anos, quando batesse 90 anos, não vai mais acontecer nada não. Já estou quase pegando a carruagem de fogo para subir. Não vai acontecer mais nada. Talvez você tivesse desistido de esperar. Problema é ter família? Fala para mim, o problema é ter família? O problema é o valor que você dá à sua família no local errado. A palavra do Senhor diz: amar o Senhor acima de todas as coisas, de tudo. E nós colocamos a família assim com Deus, ó. Aí Deus diz assim: tá bom, eu não. Você tem quantos anos na terra para mudar? Seu relógio biológico vai até que idade? Para você aprender a botar a família no lugar certo. O problema não é ter família, é colocar a família no lugar certo. Você não deixa de amar a família. Abraão não deixou de amar Ló, Abraão não deixou de amar Terá, seu pai, mas eles tinham que estar no lugar certo, porque o processo que Deus tinha com a vida de Abraão era com Abraão e com Sarai. E o que sustentava Abraão nessa caminhada toda, irmão? O que sustentava Abraão é que ele estava sustentado na promessa divina que continha 5 elementos, descritos lá em Gênesis 12. Volta lá para Gênesis 12.
Os 5 elementos que Deus falou e que o Abraão se segurou nisso, nesses anos todos, Nazareno, desde Ur dos Caldeus até chegar nos seus 99 anos. Vamos ver quais são. Deus disse: farei de ti uma grande nação. Ainda disse mais: eu te abençoarei. Eu vou te abençoar. Ele creu na palavra do Senhor, por isso que ele continuava andando, meu irmão. Quando tudo te faltar a idade, faltar a saúde, faltar os amigos, o deserto estiver diante de você, lembre-se da palavra do Senhor que falou com você. Se Ele disse que vai te abençoar, vai te abençoar. Se Ele disse que vai fazer de você uma grande nação, vai fazer de você uma grande nação. E ainda disse mais: vai te engrandecer o nome. Agora fala para mim, isso é idade para engrandecer o nome? 99 anos. A gente acha que o nome vai estourar quando a gente está novo. A gente tem no Brasil uma mentalidade de profissional jogador de futebol, não é verdade? Jogador de futebol, quando chega nos 40, o que ele faz? 40, meu irmão. 40. Aí está aqui o Abraão, ó, chutando a bola ainda no meio do campo e se preparando para ter filho, se preparando para ser pai ainda, pai de primeira viagem. Ó, que maravilha! Olha só, isso é a idade de o nome ser engrandecido, mas Deus não falou? Ele creu, por isso que ele é chamado de pai na fé, porque o cara creu no meio das improbabilidades, no meio do impossível. Estava tudo contra, a idade estava contra, o deserto estava contra, não tinha nada a favor. Ainda disse mais, Deus, ó, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus está mostrando o seguinte: eu vou estar com você, te livrando. Quem vier contra você não vai se dar com você, vai se ver comigo. Quem vier para te amaldiçoar, eu é que vou amaldiçoá-los. E aí ele diz a quinta e grande e última, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão não entendia que Deus estava falando que da descendência dele iria nascer o Redentor Jesus Cristo. É dessa forma que as nações são benditas através do nome de Abraão, através de Jesus. Vocês estão entendendo? O judeu entende que através deles, ele é o povo que vai abençoar as pessoas, e eles são um povo abençoador mesmo. Vocês lembram daquela tragédia que houve, da barragem que estourou? Vieram salva-vidas de Israel. Eles têm prazer em ajudar outros povos, mesmo sem pedirem ajuda. Eles têm prazer em ajudar, porque eles entendem o seguinte: eu sou uma bênção, eu preciso ser abençoador, porque eu sou abençoado, e eles são abençoados porque é isso. A única coisa que Deus pediu para eles serem, ó, para Abraão ser, ó, você tem que ser uma bênção. Eu não vou te abençoar, você também precisa ser uma bênção. Sabe o que a maior parte das pessoas ouvem esses 5 pontos aqui? Nossa, como eu vou ser, o meu nome vai ser grande, eu vou ser abençoado, Deus vai me proteger, que legal! Aí na hora que alguém precisa dele, o que é que acontece? Não posso te abençoar, não posso te abençoar. Não, a mentalidade de Abraão é: se o Senhor vai me abençoar, eu também preciso ser uma bênção, porque é a ordenança do Senhor. Deus disse não para ele fazer bênçãos para os outros, disse para ele ser bênção. Precisa fazer parte do caráter dele ser um cara abençoador. E você percebe isso na vida do Abraão. Vamos para a nossa conclusão, e a parte bem importante: no que Abraão difere de nós na questão da obediência? Hein, queridos? Uma pergunta: o que o Abraão tem de diferente de nós na questão de obediência?
Você tem duas formas de obedecer, eu falei. Ou de desobedecer. Você pode desobedecer ainda caminhando na direção do que Deus te chamou, ou pode agir que nem Jonas, indo na direção oposta. Eu não sei como você está indo. E para mim não importa saber. O que importa é você saber nesse instante se você está indo na mesma direção que Deus está mandando você ir, ou você está indo na direção oposta. Se você está desobedecendo ainda na direção que Deus está te mandando, o máximo que vai acontecer é uns 19 anos de atraso na sua vida. Quantos estão me entendendo? Se você estiver na direção oposta, não se preocupa não, vai vir algo grande para te matar. Ou tu acha que o peixe engoliu o Jonas porque estava dormindo com a boca aberta? O Jonas sobreviveu por milagre de Deus. Milagre de Deus. Vocês estão entendendo? Ele demora a obedecer por causa de quê? Apego à família. Sair de Ur, conseguiu. Largar a idolatria, conseguiu. A família, não, Senhor, a família não. Família não. Mexe da minha família não. Isso fez ele receber a confirmação da promessa do filho de forma tardia, com 99 anos. Olha só, irmãos. Com 99 anos ele recebeu a confirmação que ia ser pai. Isso é idade, Nazareno, para ser pai? Hein, querido? E detalhe, a mulher ainda era estéril, ainda ia ter que ter um milagre para curar a mulher. Abraão não parou de peregrinar em busca da terra em obediência a Deus. Esse é o detalhe-chave. Essa é a questão principal. Eu estou aqui, Senhor, continuo aqui. Aí todo mundo fica, nossa, né? Deus usa cada criatura, né? Davi, né? Pegou a mulher do outro cara, matou outro cara, e Deus chama ele de homem segundo o coração de Deus, porque o cara continuava indo na direção que Deus estava com ele. Ele não podia ser o mais obediente. Tem homem segundo o coração de Deus, tem gente que imagina que é um homem perfeito. Não é. É o cara que continua andando na direção que Deus quer. A diferença do Abraão para nós, querido, é nenhuma. É nenhuma. Nós atrasamos demais as coisas que Deus faz. Deus quer assim, a gente acha que Deus, a gente acha que vai chegar a 99 anos. Diga para o seu irmão, você não vai chegar a 99 não, irmão. Pode dizer. Vai chegar não. Entendeu? A gente acha que vai ter o mesmo tempo do Abraão. Chega não, irmão. Vou falar que nem o menino da rua. Nós é comedor de xilito. Entendeu? Tem muita bomba dentro do nosso DNA. Tem muita porcaria. Entendeu? Com 99 anos, o Abraão foi deitar com a mulher e fez filho. Você com 99 anos pode enterrar, querido. Pode enterrar. Meu irmão, com 99 anos aí você, é só pentear os cabelos e botar no caixão. Qual o cabelo, né? O do lado, Nazareno. O do lado. Aqui, ó. Um do lado do outro. Entendeu? O Abraão deixou que a família fosse se apartando de forma natural, sem precisar se apartar por ele mesmo. Você está esperando que Deus faça por você isso, né? Está esperando que Deus tire os terás, os lós do seu caminho, né?
Aí ele faz isso. Às vezes, queridos, como diz aqui, ó, às vezes a gente demora a obedecer porque achamos que temos o mesmo tempo que Abraão. Tinha uma jovem aqui de Fortaleza que ela era da Assembleia de Deus, ela foi chamada para ser missionária. E Deus confirmou isso num culto, e isso que me falou uma pessoa da igreja dela. E estava todo mundo já se preparando, a família toda envolvida com o chamado dessa garota, e todo mundo viu como foi o chamado, a igreja confirmou o chamado, a garota muito bonita, jovem. Aí ela deu de se engraçar com um bonitão da igreja. E gostou do bonitão. O bonitão disse: irei aonde você for, minha amada. Aí ela achou que era verdade. Achou que era verdade. Noivou, casou. Quando casa, tem filhos. E Deus, no outro culto, chamando de novo: Senhor, quando meu filho crescer um pouquinho, eu vou. E aí passaram dificuldades, o marido não conseguia manter a casa sozinho, ela teve que trabalhar também. E aí quando começa a trabalhar, o que acontece? A mente está focada em outra coisa. Não obedeceu. Não obedeceu. Um dia ela saindo do antigo Macro na BR-116, que agora é um atacadão, né? Atravessando ali, parte da, acho que é a Aerolândia, aquela região ali. Ela foi atravessar a BR-116, um carro pegou ela. Ela ficou paraplégica. Não perdeu só seu emprego, o bonitão também pegou o beco. Bonitão pegou o beco. Mas ela perdeu aquilo que era mais precioso, o maior desgosto da vida dela. As pessoas viam ela chorando no culto, aos berros e prantos. Porque ela não conseguia mais fazer aquilo que Deus chamou ela para fazer. Ela nem tinha como mais fazer. Ela não tinha como ir a outro país daquela forma. Estava paraplégica. Sabe qual é o erro da gente? A gente acha que vai ter a saúde que nós temos hoje pro resto da vida. Abraão é um homem de aço na nossa frente, irmão. É um homem de aço na nossa frente. Nós, quando chegarmos a 80, coitado de nós. Coitado de nós. Aí tu pensa que, ai Senhor, eu quero te servir agora, Senhor. Até engasguei. Oi. Estatuto do idoso. Estatuto do idoso agora, hein, Nazareno? Estatuto do idoso. Não. Dá não. Nessa idade dá mais não. Abraão recebeu a promessa de ter um filho com 99 anos. 9 meses depois, o menino nasceu. Aí ele já estava com 100. Com 100. Paizão, novão, com 100. Aí acontece que o menino cresce. O menino cresce. Já está mais ou menos na idade aí do Arnaldinho. 99 foi o da Sara ou Da Sara. Da Sara. Antes.
Da Sara. Aí o menino cresce. O menino cresce. Tá rapazinho já aqui, ó, tamanho do Arnaldinho. Aí acontece aquela cena que vocês conhecem. Aí já não é 102 anos, não é 110 anos. Não é, o menino já está um rapazinho. Gênesis 22, veja comigo para a gente concluir. Gênesis 22. Versículo de 1 a 3. Olha o que diz. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Se você tem um cara, presta atenção aqui, irmão, se você tem uma pessoa que passou a vida todinha tendo dificuldade com a família, como é que vai ser a prova? Tem a ver com a família. Dizendo a Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse o Senhor, tome, quem? Seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, e certifique-se, e sacrifique-o ali em holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, olha só, Deus falou isso de noite com ele. Na manhã seguinte, logo no raiar do sol, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. Por que ele obedeceu imediatamente? Por que ele obedeceu imediatamente? Por que ele obedeceu agora, na hora? Por que ele não atrasou mais um pouquinho? Ele viu que a desobediência faz o quê? Atrasa as coisas na sua vida. O cara já estava com 100 e tantos anos já, 112 eu acho. Passei a minha vida toda, eu estou com 112 anos, um menino novo, amo demais. E Deus está me pedindo aquilo que eu mais amo. Meu filho, que eu amo. Deus está me colocando à prova, para ver se eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Aí ele pega, assim, antes do sol nascer, começa a preparar tudo, quando o sol nasce, está tudo pronto, vamos, o menino não entende nada, vamos, e por que ele vai fazer isso imediatamente, assim que Deus manda? Porque isso é obediência. Quantos estão entendendo, irmãos? Reflete agora na sua mente, por favor. Faça uma reflexão. Quantas coisas Deus já mandou você fazer e você está achando que tem o mesmo tempo de Abraão? Quantas coisas Deus já te ordenou e você está achando que Deus tem paciência para esperar? Você não tem tempo. Vai chegar uma hora em que você não vai servir, não é nem que você não vai servir, seu corpo não vai conseguir servir. Seu corpo não vai conseguir servir. Você não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Gênesis 21, 33, veja o que diz, para a gente terminar. Gênesis 21, 33. É 21, 33? Acho que é. Não. É, 21, 33. Abraão, por sua vez, plantou ali uma tamaringueira em Beceba, e ali invocou o nome do Senhor, Deus
eterno. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver com o texto de Gênesis 22? É o termo hebraico El Olam. El Olam, Deus eterno. É aqui onde Deus é chamado a primeira vez de Deus eterno. El Olam. Quando ele sacrifica ao Deus eterno, na noite seguinte, Deus fala com ele, e aí ele é chamado a sacrificar seu filho. E o que é que essa percepção de Abraão em relação a Deus como eterno tem a ver com o sacrifício do menino? Abraão sabe que Deus é eterno. Ele sabe. E ele sabe que só tem um que dá a vida, é Deus, porque ele não tem presente, nem passado, nem futuro. E Deus tinha prometido a ele que a descendência de Abraão ia ser incontável como a areia do mar, areia da praia, e como as estrelas do céu. E ele não tinha mais idade para ter filhos. Só tinha um que era filho dele original. Quem era? Isaac. Então, olha o entendimento do Abraão. Olha o entendimento de Abraão. Deus é eterno. Se o menino morrer, Deus vai dar vida a ele. Porque ele tem poder para isso. Ele é eterno. E ele vai e obedece. E ele vai, na hora que a faca vai descer no pescoço do menino, a Bíblia diz que um anjo do Senhor segura a mão dele. Ele vai e obedece, sem titubear, sem pensar duas vezes, porque crê que Deus é eterno e vai ressuscitar seu filho. E na hora que ele vai sacrificar o menino, a voz do Senhor fala com ele, o anjo do Senhor fala com ele. Abraão, não precisa mais não. Eu sei agora que você teme ao Senhor. 112 anos. Você vai demorar quantos anos para temer o Senhor e obedecer? Abraão tem que passar por isso. Olha esse texto do Abraão, me aperta o coração porque eu sou pai. Me aperta o coração. Mas é um estudo que tem muita coisa para nos ensinar. Amém? Aí, volta para mim, por favor, só o primeiro slide, o primeiro. Aí a pergunta que eu lancei no começo: quanto tempo demora a sua obediência? Que dependendo, isso pode ser bom e pode ser ruim. Entendeu? O filho que eu falei no começo, não li, mas citei, disse que não ia, era um filho desobediente, mas ele acabou indo. Não demorou muito, mas acabou indo. É isso que Deus espera de nós. Deus não está esperando de você perfeição. Ele sabe o quanto você é desobediente. A questão é, você está indo ou está parado? Ou está indo na direção contrária? É aonde você está nesse dado momento. Vocês estão entendendo? Ah, Deus mandou fazer isso. Sim, e aí? O que está acontecendo? Cadê os frutos desse chamado? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, são tantas coisas tão especiais do Senhor para nossas vidas nesse texto.
São incontáveis as lições que nós tiramos do tratar do Senhor com a vida de Abraão e com as nossas vidas hoje. Pedimos ao Senhor que a Tua palavra, Senhor, venha abrir o nosso entendimento e fazer-nos obedecer. Faz-nos obedecer, Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Que o Senhor venha, Deus, sobre nós hoje e nos dê um espírito de obediência, Senhor. Em nome de Jesus. Vem, Senhor Deus, sobre nós. E nos dá obediência. Obediência. Aquele que tem os teus mandamentos e os guarda, obedece. Esse é o que te ama, Senhor Deus. Esse é o que te ama. Oh Deus. Amém. Amém. Amém.